Qualquer corpo capaz de gestar, corpos não binários, tem que ter a autonomia de poder encerrar a sua Corpos própria não, gestação. O que você falou? Não binários. O que é isso? Desculpa a minha ignorância. Não binariedade de gênero? Não binário, você falou. Eu conheço binário, mas binário, o que é isso? Binário é com... Você é a favor da pauta da vida dos animais, contra maus tratos, contra a violência contra os animais? Sim, eu sou vegano. Sim, então você acha que a vida dos animais importa, obviamente. Sim. E as plantas, o que você acha? Por exemplo, árvores centenárias, supressão de vegetação ilegalmente. Você acha que a vegetação, reino vegetal também são vidas? Você concorda? Sim, claro, são seres vivos e fazem parte do nosso ecossistema. Você acha que importa, então? Sim, legal. O que você pensa em relação ao aborto? Você é a favor ou contra a legalização? Então, eu sou a favor da legalização do aborto porque eu defendo que as vidas animais não devem ser pautadas pelo sofrimento. E muitas vezes você fazer um aborto, na maioria, né, na verdade, é um ato de você respeitar e entender os limites do próprio corpo. Porque muitas vítimas são, por exemplo, estupradas e não conseguem realizar o aborto. Pode segurar? Pode segurar. Sim. Não conseguem realizar o aborto e isso é como se fosse uma alienação do próprio direito do corpo. Entendi. Só que você comentou agora que a gente precisa respeitar principalmente a vida animal. E a vida das pessoas, a gente não respeita? Podemos. Assassinando a vida delas, liberando o aborto? Olha, os animais também abortam, a gente aborta de vários jeitos. Sim. Aborto não é só uma coisa só. Mas o aborto natural é uma coisa, o aborto provocado de forma... Tem animais que forma induzem direcionada. aborto também. É uma coisa Os da animais são vida. irracionais, né? Corte rápido. Se você preza pela vida dos animais, você não acha que se deveria ser um direito de todos os animais, porque os humanos não podem? Porque nós somos seres humanos, nós vivemos em civilização, todo Animais feto, também se todo organizam. feto, não, mas a gente não pode comparar. Então você está querendo comparar, por exemplo, a vida animal com a vida do ser humano, que se veste, coloca roupa, trabalha. Achei Nós que era somos... isso que a gente estava fazendo agora. Não. A grande questão é o seguinte, eu queria saber se você acredita que a vida animal importa e se porque a vida animal importa, a vida do ser humano não importa, dando direito às pessoas de assassinar bebês dentro do ventre. Então, tem uma coisa que eu acho que a gente se alinha aqui, é que nós dois achamos que a vida dos animais importa. Sim, concordo plenamente. E Sou um que, defensor, inclusive, da vida animal. sim, De qualquer vida. inclusive eu acho que todos os animais deveriam ter o direito de existir. Só que eu acho que a partir do ponto que uma vida está causando desespero, suicídio, problema social para outra pessoa, às vezes nem tem condição de criar uma vida humana que vai passar a vida em sofrimento. Então você vai criar um bebê para que, poxa, ele sofra? Eu também não concordo. Entendo, mas, por exemplo, uma criança que já nasceu muitas vezes dentro de uma condição inadequada economicamente, financeiramente, por exemplo, dentro de uma favela. A criança nasceu, tá ali. Isso dá o direito à mãe, por não ter muita expectativa de uma boa vida para essa criança, dela tirar a vida dessa criança? Cara, eu acho que depende muito de cada caso, mas cada é um caso. E eu Então, acho que cada eu tenho um corpo filho que gesta, cada corpo que tem capacidade de gestar, inclusive corpos trans masculinos, está rolando a marcha ali agora. Qualquer corpo capaz de gestar, corpos não binários. Tem que ter a autonomia, a sua corpos própria não, o gestação. que você falou? Não binários. O que é isso? Desculpa a minha ignorância. Não binariedade de gênero? Não binário, você falou. Eu conheço binário, mas binário, o que é isso? Binário é com pronome neutro. Mas isso está dentro da regra de ortografia, língua portuguesa? A palavra você, por exemplo, tipo, o termo você, não foi por muito tempo. A língua é viva, a gente modifica a vida. Você parece burro! Mas atualmente, dentro das regras da língua portuguesa, isso não existe. Se eu colocar, por exemplo, isso dentro da redação, você é desqualificado. Mas enfim, essa não é a pauta. Por que você é a favor do aborto? Porque assim, é uma disparidade a gente falar que nós apoiamos a vida animal, que é uma vida que não é racional, que é uma vida que não constrói família civilizatória, enfim, e a gente não ser a favor do ser humano, da vida do ser humano. Quando a gente fala, por exemplo, que nós somos a favor do aborto, porque
Beleza. Educação zero. Quando a gente fala que a gente é a favor do aborto simplesmente porque as pessoas podem ter filhos que são indesejados ou filhos que não vão ter uma boa vida, isso é completamente uma hipocrisia. A gente não pode simplesmente comparar a vida do animal. Ela é válida, ela é bem-vinda, mas a vida do ser humano não é, porque ele pode ter a presunção ali de não ser um ser humano bem-sucedido. Se for assim, vamos matar toda a população pobre, porque não tem uma expectativa. Eu acho que todo mundo tem que ter o direito de escolha. Mas nós Muitas temos o vezes as direito de pessoas que inclusive são estupradas, cruelmente estupradas, não têm o direito de escolha. Tem sim, a lei hoje permite o aborto em 3 casos, que é justamente no caso de um estupro, ou no caso que a criança Menos, né? Tem, Não, pô, você isso tem que é ser, liberado. tipo, tem muitos conformes, muitas legislações que não favorecem a pessoa que aborta. Qual, por exemplo? Por exemplo, para você ter que abortar, para você conseguir abortar, você tem que encerrar sua gestação nos primeiros meses de vida, senão já não vale. Ué, mas você vai esperar mais pra quê? Pra criança sofrer Às mais? vezes a pessoa vive uma situação de abuso, já que estamos falando de abusos. Uma situação de abuso tão grande que não consegue. Não simplesmente. consegue. Ela teve a ideia de tirar. Vamos lá. Imagina que a pessoa foi ali e sofreu uma violência. Teve a necessidade que seja. Beleza, teve a necessidade. Ela precisa esperar muitas vezes 9 meses para ela poder tirar essa criança? Às vezes a pessoa vive uma situação de violência tão intensa que não consegue ter acesso ao abortar nos legal. primeiros meses. E aí esse caso tem que ser importante. estudado, mas é um caso isolado, não é um caso primário. É aí que tá, não são casos isolados. Você sabe é que a maioria uma dos- rede de violência, assim, tão imensa, que eu acho que quem tampa os olhos pra ver é quem favorece o aborto. Legal, mas aí Não favorece você a falar vida. que a gente pegar esse caso e colocar no topo da pirâmide dentro dessa pauta é totalmente desconexo, porque a maior parte dos abortos que ocorrem, principalmente ilegais, né, porque hoje não é permitido no Brasil, são de pessoas que simplesmente interrompem a gestação porque se consideram inaptas naquele momento para gestar, simplesmente porque elas não querem, de forma mais resumida, não é porque sofreu uma violência ou coisa parecida. Existem os casos de violência, a gente entende, mas existem muitas pessoas que interrompem simplesmente porque elas acreditam que o corpo é delas e elas podem fazer o que bem entender. Uma narrativa desconstruída há muito tempo, porque o corpo da criança não faz parte do seu corpo, ele está ali temporariamente. A mesma coisa que eu falar que... Mas aí também é uma questão, né? Tipo, desculpa te Não, interromper. pode falar. De até quando a individualidade do feto é respeitada. Porque o feto, isso é uma pergunta assim pra deixar no ar. Eu já tenho que ir indo, tô atrasado. Tá bom. O feto tem desejo? Suponho que ainda não. O animal tem? Fica no ar. O animal tem desejos? Fica no ar. Não, responde pra mim, pô, rapidinho. O animal, ele tem essa racionalidade pra ele Eu tô decidir? atrasado, moço. Ah, entendi. Vai com Deus e obrigado pela sua opinião aí. Tchau. Arregou. Gostou do vídeo? Então ajude nosso canal a continuar crescendo contribuindo no livepix.gg, o link tá na descrição. E também não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um forte abraço e até a próxima.